Olá, mais uma quinta-feira, hoje, 194º encontro. Que bacana. E hoje com a participação do nosso querido amigo Guilherme Guizar, com o tema A Chave do Céu. É interessante que os temas do Guilherme, não sei se vocês já perceberam, é bem poético, bem filosófico, não é? Eu gosto dos títulos que ele dá para as palestras dele, para os bate-papos dele. Adorável. A Juliane entrou. Boa noite, Juliane. Agora a gente pode começar, né, Guilherme? Podemos. Agora pode. Então, com essa alegria, nós vamos fazer nossa prece para sintonizarmos ainda mais, né, com o plano espiritual, pedindo para o nosso amigo Chicarino fazer a prece para nós. Pode ser, Chicarino? Claro, muitas aí vamos usufruir dessa voz aí. Vamos abrir essas portas, né, Guilherme? Usar a sua chave, a chave que você propôs hoje. Vamos todos nós aqui conectados nessa sala de amor, essa sala de esperança, essa sala de conhecimento que nos proporciona a aproximação de cada um de nós com o plano espiritual. Isso nos fortalece, nos prepara para o amanhã, para o hoje, para o agora, nos prepara para todas as horas e todos os momentos que nós vivemos, as coisas boas, as coisas mais reveladoras, as coisas mais relevantes para a nossa existência, para o nosso conhecimento. É através desse grupo que nós nos preparamos cada vez mais, essa cordialidade tão gostosa, nessa amizade que, através do amor, nos eleva e nos aproxima do Pai, nos aproxima do nosso irmão maior, Jesus, nosso companheiro, nosso mentor de todas as horas. Nós pedimos que, nessa noite, Ele inspire a todos nós, mas principalmente ao Guilherme, para que a gente tenha um bom estudo e tenha uma boa elevação. Que Deus nos faça instrumento da sua paz, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Para quem está assistindo pela primeira vez, ou está aqui pela primeira vez nessa sala, né, nesse encontro fraterno, esse trabalho é um trabalho que nós temos duas formas, né? Um é o atendimento individual, para que cada um possa ficar à vontade para falar de suas questões, é sigiloso, é feito, então, um atendimento que a gente chama de atendimento individual. E tem esse momento, que é coletivo, em grupo, uma vez por semana, todas as quintas-feiras à noite, pelo Meet, e nós conversamos sobre uma temática. Essas temáticas, elas são voltadas a 3 pilares de sustentação desse nosso projeto, desse nosso trabalho, que é a imortalidade da alma, a preservação da vida e a dor transformando em amor. Então, se vocês observarem, toda semana são temáticas voltadas para trabalhar, dar esse sustento para nós. E assim a gente segue, né? Com Jesus, no dia a dia, com força, com luz, e aqui toda semana a gente recebe um pouquinho desse bálsamo. E hoje, com o Guilherme, trazendo aí, tenho certeza, muito conhecimento, muita reflexão, e é gostoso de ouvir o Guilherme, que ele fala com a alma, ele é muito dedicado, e ele, mais do que ninguém, sabe das dores da alma. Então é com você, tá, Guilherme? E obrigada por aceitar mais uma vez o nosso convite. Eu que agradeço de novo aí pelo convite, pela presença de vocês. E o nosso bate-papo de hoje, né? Esse nome, A Chave do Céu, ele faz referência a um texto que foi publicado na Revista Espírita de 1865, sob orientação de um espírito Lacordaire, que ele foi um padre, filósofo, desencarnou um pouco antes, século XIX ainda, e se tornou um dos grandes espíritos colaboradores aí da obra de Kardec. E nesse texto ele fala muito sobre a caridade, né? Caridade que é muito do que é realizado pela Rosana, pelo Guilherme, por todos vocês aí do grupo, né? Essa questão do atender, do estar disponível, do ter um ouvido, né?
sempre para escutar quando alguém precisa falar, um conselho para dar quando alguém precisa de um conselho. Então, hoje, o tema central da nossa conversa é a caridade. Logicamente, nós vamos falar por alguns assuntos que envolvem a caridade, mas nós vamos focar mais nesse tema. Eu vou começar com uma passagem do Evangelho de João, capítulo 6, versículo 12, que ele fala o seguinte: Jesus estava com os apóstolos e ele disse para eles o seguinte: e quando estavam todos saciados, disse Jesus a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejam, para que nada se percam. Então, recolham todos os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Essa passagem, ela faz referência ao fenômeno da primeira multiplicação dos pães, onde Jesus tinha uma multidão de aproximadamente 5.000 pessoas vendo ele pregar, e ele tinha que dar alimento para essas pessoas. Então, a partir de 5 pães e 2 peixes, ele conseguiu alimentar todas essas pessoas. E mesmo sabendo dessa capacidade ilimitada que Jesus tinha, né, de multiplicar, houve essa preocupação no final. Vamos recolher o que sobrou para que nada se perca. E é interessante que com essa passagem, o Emmanuel abre o capítulo 171 do livro Pão Nosso, que é psicografado pelo Chico. Um capítulo que fala sobre a lei do uso. O que é essa lei do uso? O que Emmanuel nos conta? Ele fala basicamente que um dos pontos centrais da lei do uso é a necessidade que nós temos de manter o equilíbrio, a manutenção do equilíbrio. Aristóteles chamava isso, na sua filosofia da virtude, de mediana, e Buda falava de manter o caminho do meio, ou seja, de estarmos sempre no equilíbrio entre os extremos, do excesso e da escassez, e que esse equilíbrio entre os extremos é uma base para uma vida virtuosa e uma vida feliz. Como assim? Vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, o que é um amor virtuoso? É um amor que está entre os dois extremos, da possessividade, que seria o excesso, e da indiferença e do desprezo, que seria a escassez. Uma coragem. O que é uma coragem virtuosa? É aquela coragem que se encontra entre a imprudência que leva ao excesso e a covardia da escassez. Ou seja, esse caminho do meio é o caminho que deve ser mantido por nós, para que possamos ter essa vida virtuosa e feliz. E esse equilíbrio, ele deve ser mantido em todos os recursos que nós recebemos, não apenas materiais. Precisamos cuidar dos bens materiais, cuidar também do nosso corpo e cuidar dos nossos pensamentos, né? Então, a lei do uso, ela se baseia em quê? Nas nossas escolhas. Nós devemos optar por escolhas inteligentes, escolhas moderadas. E a partir do momento que nós temos a possibilidade da escolha, ela nos puxa para uma questão muito importante, que é a existência do nosso livre-arbítrio. Né? O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a capacidade que todos nós temos, seres humanos, a nossa autonomia de escolher entre o bem e o mal, entre o justo, entre o injusto, entre o certo e entre o errado. Na verdade, o livre-arbítrio, ele é o oposto do instinto. O instinto é quando a gente age sem pensar, né? Portanto, assim, é o que nos diferencia dos animais. Sem o livre-arbítrio, nós seríamos como animais. Nós teríamos ainda uma inteligência muito rudimentar, baseada no quê? Em instintos, em aprender por experiências, mas não através dos raciocínios. Mas você pode me interrogar, fala, Guilherme, mas o meu cachorro, ele é muito inteligente. E o golfinho e o chimpanzé, que são os animais mais inteligentes, com certeza, eles têm já uma inteligência, mas ainda primitiva, mais baseada no conhecimento das experiências. Se nós voltarmos centenas de milhares de anos, nós vivíamos em cavernas. Os animais também. Hoje nós vivemos em nossas casas. Os animais ainda viveriam nas cavernas. Então isso mostra a nossa diferença. Eles têm uma inteligência ainda rudimentar. Eles estão numa evolução desse princípio inteligente que está cada vez mais adiante. Mas como funciona essa questão desse desenvolvimento do livre-arbítrio em nós? Nós temos o livre-arbítrio da mesma forma quando nós estamos na infância, na idade adulta e na senilidade, já mais idosos? E essa é a pergunta 844 do Livro dos Espíritos. O ser humano possui o livre-arbítrio desde o nascimento? E como que ele se desenvolve? A resposta dos Espíritos é o seguinte, que como nas primeiras fases das vidas, a nossa capacidade de agir, a nossa liberdade de agir é quase nenhuma,
nessa fase o livre-arbítrio também é quase nenhum, e ele vai se desenvolver juntamente com o nosso processo de desenvolvimento da nossa liberdade, das nossas capacidades intelectuais. Então, por exemplo, cabe a gente entender que quanto maior o nosso raciocínio, maior o nosso livre-arbítrio. Portanto, o uso adequado do livre-arbítrio, ele está vinculado ao quê? Ao processo de progressão espiritual de cada um de nós, né? A cada ser é permitido utilizar o livre-arbítrio conforme a gente bem entender. Mas, como diz Emílio Corrêa de Miranda num livro que chama Diálogo com as Sombras, ele nos alerta para o seguinte: nós somos livres para errar, mas somos forçados a resgatar. Portanto, quanto maior a nossa liberdade, maior será o nosso livre-arbítrio e mais estaremos sujeitos à lei das compensações, lei de causa e efeito e as nossas causas, os nossos efeitos e os nossos resgates. Portanto, um animal que não tem livre-arbítrio, ele não está submetido à lei de causa e efeito. Uma criança que não tem livre-arbítrio também não vai ter essa lei de causa e efeito. Nós que estamos aqui, na plenitude aqui do nosso conhecimento, do nosso raciocínio, nós estamos muito expostos à lei de causa e efeito. Então, daí a importância de saber lidar com esse nosso livre-arbítrio. E, Guilherme, por que você falou tanto de livre-arbítrio? Você vai falar de caridade. Porque agora, tendo esse enfoque no livre-arbítrio, a gente consegue retornar lá para o começo, para a lei do uso, que Emmanuel falava para a gente no livro Pão Nosso. A gente liga as duas informações. E aí nós começamos a entender da nossa responsabilidade, quando Emmanuel comenta o seguinte, que uma vez respeitada a lei do uso, e a miséria fugirá do caminho humano. Numa sociedade ideal, que a gente pode imaginar, onde o egoísmo, onde a ganância, onde esses excessos, eles fossem substituídos por amor, amor pelo próximo, compaixão e moderação, não haveria escassez e desigualdades, né? A gente não teria essa necessidade de acumular. E Jesus não falou muito, nos falou sobre isso. Em Mateus, capítulo 6, versículo 25, ele dá um exemplo. Ele fala: veja os passarinhos que estão nos céus. Eles não semeiam, eles não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês, que está nos céus, dá de comer a todos eles. Ou seja, ele fala o seguinte: você não precisa se preocupar em acumular, em guardar e tirar daqui para colocar. Segue a vida, trabalha, o passarinho ele voa o tempo inteiro. Ele vai atrás da comida dele, mas a comida chega. Se cada um tivesse apenas o seu, todos teríamos. No entanto, né, a gente não vive ainda nesse mundo ideal, né, nesse mundo de compaixão, de amor pelo próximo. Nós vivemos num mundo ainda de provas e expiações e repleto de pessoas e espíritos muito atrasados, como eu, como talvez vocês, né, onde prevalece o quê? A regra, a lei do mais forte, né, onde os excessos prevalecem, onde ainda espíritos muito imperfeitos que nós somos, muitas vezes, seja por ganância, seja por egoísmo, ou até mesmo pelo medo de nos faltar no futuro, a gente ainda mantém uma tendência de tentar acumular e não dividir. O problema é que, num planeta onde, segundo a ONU, 1 bilhão de refeições são desperdiçadas ao dia em alimentos que são desperdiçados, e, por outro lado, 780 milhões de pessoas passam fome, veja essa conta, 780 milhões de pessoas passam fome e 1 bilhão de refeições são desperdiçadas em alimentos por dia, né? 21 mil pessoas morrem por dia por problemas relacionados à fome. Ou seja, 14 pessoas por minuto morrem direto ou indiretamente por questões de fome, desnutrição e doenças relacionadas a essa questão. Nós estamos falando há mais ou menos aí, sei lá, uns 7, 8 minutos. Então, nesse período, provavelmente 100 a 120 pessoas no mundo morreram pela questão da fome, né? Então, dentro desse quadro, torna-se extremamente relevante a gente conversar um pouco mais sobre a necessidade que a gente tem de acolher aqueles que sofrem pelos mais diversos tipos de escassez, né? Vamos falar um pouco hoje, então, sobre a caridade. É interessante notar que quando a gente fala sobre caridade, essa palavra, o que geralmente vem à nossa cabeça, né? Caridade é doação. Caridade é doar alimento, é doar roupa, cobertor. É nisso que a gente pensa. A gente acha que caridade é simplesmente doar o material.
A gente pensa no morador de rua, naquele que está desabrigado, questões de desastres naturais, né? Teve aquela enchente no sul, ou teve um terremoto em algum lugar. Mas a caridade é muito mais do que doação, tá? Caridade, na verdade, ele não é apenas essa ajuda material, mas é também amparo e apoio moral e emocional. Na verdade, abrange todas as relações que nós temos com os nossos semelhantes. É tão importante que, se a gente for no Livro dos Espíritos, na terceira parte dele, Kardec vai falar das leis morais, né? São 10 leis. Qual que é a última lei que ele coloca para finalizar? Lei da justiça, do amor e da caridade. Note que eles são indivisíveis e eles se complementam. Você não consegue ter justiça sem amor, você não consegue ter caridade sem amor, você não tem amor sem justiça. Enfim, ele colocou tudo num pacotinho final e ele diz: justiça, amor e caridade regem a vida e a evolução espiritual. Ou seja, é o grande finale das leis morais que Kardec nos fala nos livros dos Espíritos, né? E quando a gente pensa em caridade, uma pergunta que é bem famosa, que é a 886, né? O que seria caridade para Jesus? Qual o verdadeiro sentido da caridade para ele? E a resposta é muito enfática. É benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Então, o que Jesus nos explica sobre caridade é que caridade é o quê? Benevolência, ou seja, bondade. Sejamos bons para com todos. Indulgência, tolerância, compreensão para as imperfeições dos outros. Como é difícil a gente ter tolerância com alguém que é diferente da gente, né? E o perdão das ofensas. Portanto, gente, caridade não é só dar dinheiro, dar comida, é muito mais do que isso. Caridade é sobre a gente conseguir transformar a solidariedade, que é um sentimento de empatia. O que é solidariedade? Solidariedade é a capacidade que a gente tem de se identificar e de compreender a dificuldade de alguém. Então, olha, eu estou solidário, eu entendi, ele está sofrendo. Mas a gente transformar essa solidariedade, extrapolar esse sentimento e transformar em ação. Por isso que a gente fala que o quê? Caridade é o quê? É o amor em movimento, né? Por isso que na doutrina espírita a gente fala, fora da caridade não há salvação. Se a gente tem que amar o próximo como a si mesmo, a gente tem que levar caridade ao próximo, a gente tem que ter ação nesse amor, não simplesmente solidariedade. É legal ter solidariedade, você entender, você ficar, se emocionar com o problema do próximo, mas a hora que você se movimenta para agir, para tentar ajudar, aí a gente dá um passo a mais. Aí realmente nós estamos indo para a caridade. Existem vários tipos de caridade, mas a gente divide em dois grandes grupos: a caridade moral e a caridade material. Qual delas é mais importante? Não tem a mais importante. Depende das necessidades do local e da pessoa com qual nós estamos lidando. Caridade moral é aquela onde as aflições da alma são apaziguadas, né? Não são aquelas dores materiais, são as dores da alma. Eu acho que todo mundo que está aqui nesse grupo, de uma forma ou de outra, entende o que é uma dor da alma, né? O que a Rosana faz, o que o Guilherme faz com todo mundo aqui, o que os trabalhadores do grupo fazem. Caridade moral. Então, essas dores, elas podem ser amenizadas de diversas formas, com pequenos gestos, gestos que promovem para a gente um conforto espiritual, um conforto emocional, para a gente, para qualquer pessoa que necessite. Pode precisar de uma palavra de conforto. Às vezes, quando a gente não tem a palavra, um abraço vale mais do que muita palavra. Às vezes, se a gente está longe, não tem a palavra, a gente consegue ouvir. Olha que legal quando a gente consegue ouvir uma pessoa que precisa desabafar. Isso é uma caridade. Nas casas espíritas, atendimentos fraternos, grupos mediúnicos, onde existe a caridade com os desencarnados, muitos irmãos desencarnados com vários problemas que são atendidos em grupos mediúnicos, né? Eu acho que talvez um dos mais importantes desse grupo da caridade moral seja o perdão. O perdão é tão importante que eu vou falar separado dele depois, adiante. O outro grupo de caridade que a gente pensa, além do moral, é a caridade material. Se, por um lado, na caridade moral, a gente vai aliviar as dores da alma, na caridade moral, aí são as dores do corpo físico, as dores são aliviadas. Então, inclui o quê? Tirar a fome de quem tem fome, tirar o frio de quem está com frio, acolher quem está na miséria, sabe? É dar uma água, dar um remédio, dar um cobertor. É a caridade que a gente está mais acostumado a pensar quando a gente fala nessa palavra, né? É resolver as privações materiais dos necessitados.
A gente pode pensar em regiões de extrema pobreza, né? Dentro do Brasil, fora do Brasil, continente africano, vários locais onde a miséria está disseminada. Haiti, quem não viu aquela historinha daquelas crianças que fazem bolinho de barro com sal para comer, porque não tem nada para comer? Eu tenho um marido de uma paciente minha que ele foi para Haiti em missão, e ele falou, Guilherme, eu vi isso lá, isso acontece, eu vi com os meus olhos. Eles fazem bolinho de barro, joga sal, espera secar e come, como se fosse um biscoitinho. É a única coisa que eles têm para comer. Vi também um vídeo interessante, Fraternidade Sem Fronteiras, uma senhora que estava 3 dias sem comer. O que ela fazia para diminuir a dor? Ela apertava a barriga com um pano e um pedaço de madeira, para reduzir o espaço do estômago. Então, esse tipo de pessoa, ele precisa de uma caridade moral? Também precisa, mas ele precisa urgentemente resolver a questão material, precisa de comida, né? Quem está com frio, nessas épocas de mais frio, precisa de um cobertor. Então, aí, eu consigo falar que a caridade moral, nesse momento, é mais importante? Não, nesse momento é a material. Para um grupo como o nosso, qual que é mais importante? Moral. Então, assim, depende muito da situação e da circunstância, tá? E aí sempre pergunta, né? Quanto que eu tenho que doar? Vamos pensar em caridade moral? Eu preciso dar muito dinheiro, né? Você não precisa de muito dinheiro. Você não precisa nem de dinheiro. Você precisa do suficiente para fazer a diferença na vida de alguém que está precisando, tá? Existe aquela questão do ser de perfeitos, né? Quando Jesus encontra o jovem rico, que ele fala, o que eu preciso para ser perfeito? Né? Ele pergunta, o que eu preciso fazer para me levar aos céus? Né? Jesus fala, seguir os mandamentos. E ele fala, mas eu já sigo, mas e para conseguir mais? Ele fala, se queres ser perfeitos, doe todos os seus dinheiros para os pobres e depois me siga. Então, assim, se a gente quer ser perfeito num nível de evolução que tal, pelo menos eu não estou ainda, um dia espero chegar, a gente doa tudo e vai viver para a missão de Deus, é o que Paulo fez, né? Paulo virou Paulo e doou. Os apóstolos, o que Jesus falou para os apóstolos? Não leve uma roupa, apenas um alforje, e mais nada, e vão pregar. Esse é o nível máximo, mas eu ainda não cheguei. Espero um dia chegar, né? Então, a questão é essa, todos nós temos algo para oferecer. Se a gente não tem dinheiro, pode ser o que? Um sorriso, lembra que eu falei? Um ouvido, uma palavra de conforto, um abraço, né? Tem uma história muito interessante que eu li uma vez e eu gosto de contar. Conta-se que certa vez, é uma história, tá? Maria teria descido à terra com o menino Jesus no colo e eles foram visitar um mosteiro. Orgulhosos, né? Os monges do mosteiro falaram, nossa, vamos ter a visita de Maria com o menino Jesus, né? Vamos organizar uma bela recepção, né? E quando eles chegaram, os monges fizeram uma fila enorme com os monges mais experientes nos primeiros lugares da fila, né? Os mais importantes. O primeiro foi lá e declarou belos poemas para Maria e para o menino Jesus. O segundo falou do conhecimento profundo que ele tinha das Escrituras. O terceiro falou das características dos santos, eles queriam demonstrar conhecimento. No último lugar da fila, bem lá atrás, havia um monge. Ele era o mais humilde do convento, extremamente simples. Ele, na verdade, nunca tinha conseguido entender aqueles sábios textos, né, aqueles textos eruditos, ele não conseguia entender, porque na verdade seus pais, eles eram pessoas extremamente simples, que trabalhavam num velho circo das redondezas. E tudo que o pai deles havia ensinado para ele era fazer malabarismo com bolinhas. Quando chegou a vez desse monge simples falar com Maria, os outros monges quiseram encerrar a fila. Eles falaram, o que esse malabarista vai falar? Ele vai envergonhar a imagem do nosso convento, vamos encerrar com essa fila, né? No entanto, no fundo do coração dele, esse monge ele tinha uma vontade imensa de dar algo dele para Maria e para o menino Jesus. Então ele foi lá, se postou na frente, envergonhado, né, sentindo aquele olhar de reprovação de todos os outros monges, ele retirou 3 laranjas do bolso e começou a jogá-las para cima, fazendo os números de malabarismo, que era tudo que ele sabia fazer. E foi nesse instante que o menino Jesus sorriu e começou a bater palmas no colo da Maria. E foi para ele a quem ela estendeu as mãos e entregou o menino Jesus por algum tempo. Então, é isso que eu falo. Ele era, talvez, aos olhos humanos, o menos capacitado, quem tinha menos a oferecer. Mas foi ele que arrancou o sorriso de Jesus, porque ele tinha o coração puro. Ele entregou tudo o que ele tinha ali. Então, caridade, gente, é isso. É entregar o que a gente tem na hora, mas entregar o melhor que a gente pode. Né? E onde que eu começo com a caridade? Falo, Guilherme, eu começo numa instituição grande, numa instituição pequena, aqui na casa espírita, ou se eu frequento outro local, onde que eu começo, né?
E aí vem aquele texto que se chama A Chave do Céu, né, que eu falei para vocês no começo, de 1865. Lacordaire, ele orienta a gente o seguinte: onde começa a caridade? A caridade, na verdade, fala o seguinte, que vossas mulheres e vossos filhos são os vossos primeiros pobres. A eles deveis dar vossas primeiras esmolas e cuidados. Velai pelo futuro de vossos filhos. Então começa onde? Suas mulheres e seus filhos. Antes e depois deles, os autores dos seus dias. Aqueles que te alimentaram e que guardaram, aqueles que protegeram seus primeiros passos e os guiaram na adolescência. Vosso pai e vossa mãe. Então, primeiro, sua mulher e seu filho, antes e depois deles, ou seja, junto com eles, vossos pais e vossa mãe. Depois, vem as almas que Deus vos deu como irmãos segundo a carne. Depois, os amigos de coração e só depois, todos os pobres, a começar pelos mais miseráveis. Vocês entenderam a mensagem do Lacordaire aqui? Onde que começa a caridade? A caridade começa dentro de casa, dentro do nosso lar. Não adianta a gente querer fazer caridade em vários locais do mundo e não ser caridoso com quem está ao nosso lado. E lembre que ser caridoso não é dar dinheiro, dar comida simplesmente. É dar um abraço, é tentar entender, tentar perdoar quem está ao nosso lado, né? Porque na nossa família, como a gente sabe, estão os seres com os quais nós temos os maiores compromissos, seja os nossos amores ou os nossos desafetos de outras encarnações. Então é ali a nossa caridade. Não adianta ser grande filantropo, ir para o centro espírita e ficar lá dando passe, falando para todo mundo, se no lar, se dentro de casa a gente não pratica caridade. Tá? Então, começa em casa. Em casa está equilibrado? Vamos expandir nossos atos do dia a dia com as pessoas que a gente está sempre junto, no trabalho, no estudo. Está tudo certinho, aí nós vamos para as obras sociais. Então, a caridade, ela se expande de dentro para fora, né? E às vezes é um pouco complicado a gente pensar nisso, né? Você fala, nossa, mas dentro de casa, mas eu tenho problema, mas é normal ter problema? Lógico que é normal, todo mundo tem, mas vamos tentar resolver, né? Vamos tentar ser caridosos, né? Ninguém está falando para ser perfeito, está todo mundo aqui ainda tentando evoluir um pouco, né? Mas quem sabe um dia a gente consegue, né? Pelo menos a gente tiver isso em mente, a gente vigia um pouco mais os nossos atos. Vamos tentar ser um pouquinho melhor dentro de casa para depois expandir isso para fora. E vem a segunda pergunta, né? Quem são os verdadeiros pobres, né? Então, como é que eu descubro quem são as pessoas para quem eu devo fazer caridade, para quem a gente deve fazer as doações, né? E como eu disse, pobre é todo aquele que necessite de alguma caridade moral ou material, tá? Mas eu vejo muita gente perguntar, fala, Guilherme, tudo bem, eu vejo muita gente na rua, mas não tem aquelas pessoas que estão na rua por escolha própria, porque não querem trabalhar, ou porque se jogaram aí na droga, ou seja, tá pagando o que fez, né? Então, na verdade, eu até concordo, tá? Existe a questão 889 do Livro dos Espíritos, que pergunta sobre isso, se não tem homens que estão condenados a mendigar por suas próprias culpas. Resumindo a resposta, é assim, sem dúvida. Mas se a sociedade tivesse dado uma boa educação, uma boa moral, eles não teriam caído nesses excessos que teriam levado eles à perdição. E é disso que depende a melhoria do planeta. Sabe aquele negócio? Somos todos responsáveis pela obra, né? Então é certo que muitos estão ali por dificuldades e por culpa própria. Quem vai para a rua, quem faz caridade na rua, vê muito disso, né? Uns devido a escolhas erradas, muitos talvez, questão de livre-arbítrio. Mas tem outros também que estão ali, talvez por uma situação de prova, de expiação, relacionada ao planejamento reencarnatório. Como saber, né? A gente não sabe quem está lá, né? Rousseau, que é um filósofo iluminista francês, ele falava o seguinte, né? Para mim, sei que todos os pobres são meus irmãos. Então vamos olhar para todo mundo como irmãos, né? Na maior parte, ele falava assim, são vagabundos, concordo. Mas eu conheço demais as dores e penas da vida para ignorar quantas desgraças um homem honesto pode se encontrar reduzido em sua sorte, né? O que aconteceu com a história dessa pessoa que hoje está lá? Por que ele caiu, de repente, no álcool, caiu na droga, ou de repente, o que aconteceu com ele? A gente sabe o que aconteceu na vida, como foi a criação, teve pai, teve mãe, qual o trauma que ele passou, né? Então, assim, a gente não sabe. Cabe a nós tentar
ajudar, se a gente quiser seguir os ensinamentos da doutrina, os ensinamentos de Jesus, tá? Mas tem gente que fala, mas mesmo assim, Guilherme, esse tipo de pessoa eu não gosto. Eu acho que eles estão na rua, eles praticam furtos e realmente praticam. Existe algum outro tipo de ajuda? No capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala dos infortúnios ocultos. Quem são esses? São aquelas pessoas que estão em situação de extrema pobreza, mas que não estão na rua, que estão ainda numa casa, aquelas famílias que o pai ficou doente, que a mãe não consegue trabalhar, morte, desemprego, enfim, são as famílias que a gente muitas vezes a gente não enxerga, porque elas estão lá no cantinho, lá na periferia, com 3, 4, 5 crianças que não conseguem se alimentar, né? Às vezes a gente vê uma pessoa tentando trabalhar no semáforo, que não tem emprego, sabe, aquele que está todo dia ali vendendo a balinha dele, de repente, essa é a única maneira que ele tem de conseguir arrumar uma condição mínima para dar alguma coisa de comer, alguma dignidade para a família dele, né? Eu chego a pensar e essas pessoas têm muito mais dificuldade com o alimento do que a pessoa que está morando na rua, porque na rua o alimento chega. Todo dia que você for na rua vai ter alguém entregando uma sopa, vai entregar um sanduíche, alguma coisa chega. Mas essas pessoas que estão ocultas naquelas casinhas lá afastado, ali é mais difícil, tá? E quando a gente for fazer caridade, aí é um ponto que para mim eu acho muito importante. Fazer o bem sem ostentação, tá? Não fica se vangloriando, tá? Porque eu sou caridoso, porque eu ajudo muita gente, tá? A gente não pode fazer da caridade um ato assim de autopromoção, um ato de publicidade. Lembra aquela história? Não sabe a mão esquerda o que faz a mão direita? Então a gente não pode fazer o bem esperando aplauso das outras pessoas. Tem uma passagem que fala: aqueles que fazem o bem com ostentação, esperando aplauso, já recebem aqui na terra sua recompensa. E para por aqui. Uma passagem de Mateus, capítulo 6, versículo 1, fala assim: quando doar, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Você entendeu? A gente não está doando para ganhar um aplauso de quem está ao nosso lado, para que os outros fiquem falando, nossa, como ele é bom. A gente vai ter que doar por amor, sem expor quem está recebendo. E nessas épocas de rede social, redes sociais que a gente vive, né? A gente vê cada coisa, né? Antes de doar, a pessoa já está fazendo postagem, já está mostrando para onde vai, quanto vai dar, já está filmando a pessoa, expondo a pessoa ali numa situação, às vezes, super desagradável para a pessoa, né? Então, a gente não pode fazer isso, tá bom? Caridade é um ato, assim, ele é um ato de amor, é um ato discreto, que a gente faz, muitas vezes, antes da pessoa nem expor a questão de pedir. Tá? Quando a gente expõe, quando a gente está se autopromovendo, a gente não está disseminando amor, a gente está fazendo o quê? Cultivando orgulho dentro de nós. Então não é uma virtude, é um orgulho. A gente sabe que orgulho e egoísmo são os dois piores males que a gente pode ter, né? Então, tendo em vista essa questão da caridade, de não fazer, pelo amor de Deus, de não faça caridade. Lógico, se você está, por exemplo, eu estou numa organização muito grande que necessita de fundos para se manter, porque ela tem uma estrutura. Essa organização precisa fazer campanhas de doação, senão não se mantém. Mas quando for fazer uma coisa mais localizada, você fazendo, fica tranquilo, vamos fazer quietinho, que a gente vai estar muito mais de acordo com o que deve ser uma caridade. E como eu falei para vocês, eu ia deixar um pouquinho depois para falar a respeito do perdão, né? Porque talvez o perdão seja a forma de caridade mais acessível a todos nós, né? Porque, afinal de contas, quando a gente perdoa, a gente exerce paciência, tolerância, tem que ter humildade para perdoar, né? Quem de nós não tem alguém para perdoar, né? E quem de nós, quantos de nós não precisamos nos perdoar, né? Perdoar a nós mesmos. E assim a gente consegue se libertar de um ciclo de dor, né? Quantas vezes não vem aqui no pensamento, né? Ah, se eu soubesse o que ia acontecer, se eu tivesse feito diferente, por que que eu não fui melhor? Por que que eu não fiz isso? Por que que eu não falei mais que eu te amava? Por que que eu não te abracei mais? Por que que eu não cuidei mais? Por que que eu falei não aquele dia? Olha a gente preso naquele ciclo de dor, vinculado ao passado, né? Então, vamos tentar ser caridoso conosco. Vamos nos perdoar. É extremamente importante o auto-perdão, tá? Mas não só perdoar a gente, perdoar a nós mesmos e perdoar também aos nossos inimigos, né? Porque quando a gente perdoa, a gente não alivia somente o sofrimento de quem nos ofendeu.
né? A gente libera, nós e eles, todo um ciclo aí, talvez de encarnações e reencarnações, que a gente está buscando isso aí, talvez junto da família, talvez longe, com inimizades, com obsessões. Então, aí está a importância do perdão. Eu gostaria, para finalizar, de falar para vocês uma passagem de um texto de um livro que chama Estante da Vida. Estante da Vida, ele foi psicografado pelo Chico Xavier, e quem orientou foi Humberto de Campos, tá? Pseudônimo de Irmão X. E ele conta, na verdade, é muito interessante, porque ele narra os últimos instantes de Cristo durante a crucificação, mas não sob o ponto que nós costumamos ver, que nós temos muito bem narrado, mas pelo ponto de vista humano. Ele narra como foi esse momento do ponto de vista espiritual, o que apenas os espíritos viram no momento da crucificação. E assim, eu acho que a melhor maneira da gente conseguir entender esse texto é fechando os olhos e tentando imaginar o que eu vou falar para vocês. Porque, como o próprio texto vai dizer, os olhos humanos não foram capazes de entender, tá? Então, se quem quiser, sinta-se à vontade, feche o olho, eu vou ler para vocês para não perder detalhes, tá bom? Então, vamos lá. Enquanto o mestre agonizava na cruz, o céu de Jerusalém fora tomado por extensos grupos de entidades angelicais. Enquanto no chão a maldade e a ignorância expeliam a nebulosidade de trevas tão compactas que impedia que alguém pudesse enxergar manifestações tão sublimes, fios de claridades indefinível passaram a ligar a cruz ao firmamento. Cristo contemplava a paisagem celeste enquanto os emissários do paraíso chegavam em bandos e entoavam cantos de amor e reconhecimento, que os ouvidos humanos jamais foram capazes de reconhecer. Anjos de ternura rodeavam-lhe o peito e o preenchiam de energias novas. Os portadores da consolação ungiam-lhe os pés sangrentos com suaves bálsamos. Os embaixadores da harmonia formavam coroa ao redor de sua cabeça e entoavam melodias de intraduzível beleza. Os emissários da beleza teciam guirlandas de rosas e lírios, adornando a cruz ingrata. Os distribuidores da justiça catalogavam os culpados, para que os reajustes fossem realizados no seu devido tempo. Os doadores do carinho postaram-se à frente dele e acariciavam-lhe os cabelos empastados de sangue. Os enviados da luz acenderam focos brilhantes sobre as chagas doloridas, para que ele esquecesse o sofrimento. Trabalhavam os mensageiros do céu, aliviando e exaltando, como a lhe preparar um banquete para a ressurreição. Foi quando apareceu um anjo aureolado, solitário, de intraduzível esplendor. Respeitoso, ajoelhou-se, beijou-lhe os pés e procurou os olhos de Jesus, dentro de uma ansiedade que não se observava em nenhum dos outros. Desejava conhecer a vontade do Mestre antes de tudo. Em êxtase, elevou-se do solo, abraçou-se ao Mestre com extremo carinho e aproximou seus ouvidos dos lábios, que balbuciavam fracas palavras. Jesus pronunciou algo que os demais não escutaram. O mensageiro solitário, então, desprendeu-se da cruz, com os olhos serenos e úmidos, e desceu de imediato, do monte ensolarado para as sombras que começavam a invadir Jerusalém. Fora, sob o pedido de Cristo, à procura de Judas, que acabara de se suicidar, a fim de socorrê-lo e de ampará-lo. Suspenso no martírio, Jesus observava esse anjo, confiante. Contemplava sua esplêndida missão em silêncio. Esse era o anjo da caridade. E somente após esse ato, ele disse suas últimas palavras: Pai, em tua mão entrego o meu espírito. Essa era a minha mensagem de hoje, gente. Muito obrigado pela atenção. Agradeço a todos. Guilherme, nós que agradecemos. Muito bom. Vários conceitos que você trouxe aqui para a gente pensar bastante. E é muito interessante, né? Da caridade, porque a gente escuta, a gente sabe muito sobre a caridade material, né? E a caridade moral. Mas esse enfoque que você trouxe, bem pertinente, falando onde que começa, né? Onde começa, muito importante. Onde começa, dentro da família, né? E se a gente parar para pensar, né? Como que a gente anda?
trabalhando a caridade dentro da casa, dentro do lar, dentro da família, porque a família, quando a gente fala, a gente está falando aqui do nosso lar, mas também tem quem é casado, né? Tem o marido, a esposa, os filhos, mas tem também os pais, que muitas vezes não estão dentro da casa, né? Família também. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. A gente tem um tempinho, né? Sim. Sobre isso. Se essa caridade é tão fácil assim, né? É fácil agradar quem está longe, né? Agora quem está ali no dia a dia, né, na dureza, né, é mais difícil. Onde não tem um verniz social, né, Guilherme? Mas é o grande desafio de todos nós, né? E nós estamos aqui para tentar vencer os desafios, não é isso? Eu acho que é isso. Ter essa caridade, é ter essa benevolência, né? Ter essa indulgência, ter esse perdão. Jesus Tolerância, bondade, perdão, tudo isso. E às vezes a gente no dia a dia, né, no afã, no calor das coisas, a gente esquece disso. É fácil esquecer, né? Vamos conversar um pouquinho, né? Pelo menos, será que é só aqui em casa, na sua casa, ou Guilherme, ou no pessoal aí também? E aí, quem quer falar um pouquinho? Quem quer perguntar alguma coisa, aproveita que o Guilherme está aí. Vai lá, Chicarino. Levantou a mão, vai lá. Guilherme, eu quero cumprimentá-lo, porque você abordou de uma forma tão tranquila, tão suave, e que não tem como a gente não entender, né? Você trouxe uma coisa que ontem me tocou muito. Ontem, aliás, há cerca de 60 dias, o meu filho mora nos Estados Unidos, tem 40 anos de idade. Ele teve um problema de coração, ficou internado e eu não tenho visto para entrar nos Estados Unidos, não pude visitá-lo. E ontem à noite, eu estava no trabalho no centro, quando eu cheguei em casa, lembrei que hoje, às 6 horas da manhã, ele estaria no hospital. E aí, quando 11 horas da noite, fui ligar para ele tá em Melbourne, lá já era 11 horas da noite, e daí eu fiz a ligação para dizer que boa sorte, que é uma pena que eu não estava lá para acompanhá-lo até o hospital. Ele falou: pai, pensei que você não fosse me ligar. O tamanho da carência dele, só de falar, meu filho, eu estarei com você, foi assim, fantástico. Então, isso é a caridade, da gente poder falar para uma pessoa que está distante, que ela está em nossos corações. E me veio isso, eu falei, eu tenho que passar para o pessoal que a gente, mesmo que seja ação, que esteja em qualquer lugar, a gente precisa das outras pessoas, nem que seja para falar, olha, estou aqui, conte comigo. Isso é muito bacana. E gestos muito simples, né? Que a gente esquece da grandeza desse gesto. E a gente esquece mesmo, né? Nós somos muito imperfeitos, a gente esquece de cuidar quem a gente mais ama, que está ao nosso lado, muitas vezes, né? A vida vai rodando, a gente vai deixando as coisas acontecerem. Eu acho que a ideia desse texto, eu falei, por isso que o nome dessa conversa é a chave do céu, porque eu acho que essa passagem desse texto da Cordélia, para mim, é o principal, é onde começa a caridade, né? É começar dentro de casa, eu acho que é isso. E hoje, para finalizar, ele saiu do hospital, fez a intervenção e já está em casa, graças a Deus, correu tudo bem. Aí entra o momento de prece da corrente, que deu uma força, deu uma disposição para ele fantástica. É isso. Então, forte abraço e parabéns, grupo. Obrigado. Aqui é sensacional. Agora a Kátia levantou a mão. Abre o microfone, isso. Eu me emociono bastante, sabe? Muito lindo, eu não conhecia. Eu já tinha ouvido falar na oração que Jesus fez quando estava lá no Monte das Oliveiras, né? Essa foi também. E é tão bom saber que a espiritualidade, o que foi feito naquele dia, o que aconteceu naquele dia, que a gente não tem visão, né? Só estando aqui mesmo para saber. E agradecer muito a você, Guilherme, por estar aí falando tudo isso para a gente, sabe?
E, como eu sempre falo, o amor que tem nesse grupo aqui é incrível. E que me emociona muito, porque a Rosana sabe? O Cirilo, todos vocês aqui, o quanto eu batalho, assim, pelas minhas netas, e passou mesmo. Eu lembro um dia, Guilherme, que você estava falando, vez nesse grupo aqui, e eu estava meio arredia, assim, e aí você perguntou se era capaz de ser feliz depois que um filho desencarnasse. E aí eu falei naquele dia, não é possível. Mas é sim, é possível, é difícil, mas é possível, porque graças a esse grupo, eu me sinto privilegiada e acompanhada. Eu não me É, sinto só, não me sinto só. Eu amo todos vocês aqui, viu? É isso que eu tenho. belezinha, que bonitinha. Que esse grupo é pura caridade, né? É puro amor, é isso, é movimentar o amor, né? É um pegando na mão do outro. E o que mudou de lá para cá, né? O que pode ser? Várias coisas, né? Daquele dia para hoje. Naquela palestra, provavelmente que deve ser a Pedras no Caminho, que eu falo da dor, da perda dos filhos, tem uma passagem que é do Paulo Estevão, né? Que quando o Paulo estava ali, tinha acabado de ser renegado pelo pai, tinha problema com os cristãos, o que Abigail falou para ele? Ame, trabalhe, perdoe, espere. Ou ame, trabalhe, espere e perdoe. Agora de mudar a ordem. O que mudou de lá para cá? Esperou um pouco mais, teve o tempo e seguiu trabalhando, seguiu amando, se perdoando, né? E passando isso tudo, hoje você consegue falar, dá para ser feliz. Não sei se eu ainda sou feliz, mas eu consigo ver lá na frente, quem sabe, um raiozinho de felicidade que eu posso alcançar, né? Porque a gente sabe, o caminho é longo, né? Eu falo aqui, eu sou super forte, eu tenho uma visão, né, assim, sei lá, eu sou muito racional, sabe? Eu consigo racionalizar até a minha dor, mas é lógico que eu tenho meus momentos ali que eu falo, cadê meus dois meninos, né? Cadê? Que eu entro no quarto e vejo o brinquedo e falo, cadê? Então, isso dói muito em todo mundo. Mas a gente tem que ser capaz de olhar e lá na frente ver esse raiozinho de luz que fala, ali está a felicidade e eu vou chegar. Já que eu estou passando por isso, eu estou nessa vida e essa é a nossa provavelmente maior aprovação, se esse é o teste, a gente tem que passar por ele, né, de um jeito ou de outro. Então, enquanto não chega, a gente espera. E vai trabalhando, vai perdoando, e uma hora chega, né? Uma hora chega. É isso. É a descoberta da fé no futuro, né, Guilherme? Uhum, Não é? sim, É descoberta disso, investimento nisto. Então, eu sim. sei aonde eu vou chegar, sabemos que somos imortais, não ter esse reencontro, não é? É Sim. apenas o corpo físico, espiritualmente a gente continua. Quando a gente tem essa verdade dentro da gente, a gente consegue lutar, a gente consegue investir na nossa autoeducação, de você estar aqui hoje, né, preparando todo esse tempo, você já preparou várias palestras, tem feito vários trabalhos, né? A tua fala tem muito peso, porque todos aqui do grupo sabem da sua história, né? A Kátia, quando fala ali, se emociona e fala que perde um filho e tem os outros filhos, né? As netas. Então, ela consegue entender que tem outras tarefas, né? A vida pede para ela, né? Que continue, porque precisa. Todos nós aqui temos tarefas a cumprir, todos nós temos um percurso, né, para fazer, né? E quando a gente consegue fazer com essa visão de que somos imortais, né, de Deus, do bem, de se aproximar da lei da lei de Deus, né? A gente vai encontrando essa calmaria, essa serenidade, essa Sim. resiliência, né? Porque é resiliência, não é, Guilherme? É Não é resiliência, saber que exatamente. é resiliência, é resiliência. Temos que É seguir, um né? exercício e tem que seguir. Exatamente. E Então, a Kátia falou do texto, né? Eu acho incrível. Quando eu li esse texto, quem me passou foi o Jefferson Vasquez. Ele me passou esse Uhum. texto uma vez. Quando eu li, eu falei, esse texto é incrível. E como é que todo mundo não fala dele? É a crucificação com a visão espiritual do que aconteceu, sabe? Os espíritos descendo. Eu falei, nossa, isso aí tem que caber alguma palestra, né? Eu tenho que passar isso para alguém. E qual era o nome do último anjo? O anjo da caridade.
né? Então, acho que é tudo muito bonito, né? Falar de caridade, falar de, né, perdão, auto-perdão. Eu vejo muito essa questão da gente. Quantas vezes eu mesmo penso, nossa, eu podia ter sido aquele dia menos duro, talvez, com meu filho, sabe? Mas já foi, né? E assim, tudo que eu fiz foi naquele momento que eu achei que era o melhor, né? A gente nunca faz uma coisa falando, eu vou fazer algo porque eu vou sacanear meu filho. Jamais. Foi tudo com o maior amor que eu tinha. Hoje, depois, olhando, você fala, nossa, se eu soubesse, poderia ter feito diferente? Poderia, mas não cabe nem perdão, porque assim, tentamos o melhor sempre, né? Eu acho que essa é uma grande dificuldade, talvez, que muita gente tem, assim, né? De perdoar. De, eu poderia ter sido melhor, não poderia, a gente tentou ser o melhor naquele momento, né? O auto-perdão, né, Guilherme? Isso tem que acontecer, né? A gente tem que fazer esse entendimento. Olá, a Rita levantou a mão. Fala, Rita. Abre o microfone. Aí você fechou a câmera? Isso. Pronto, Aí, acertei. agora deu. Quero te agradecer muito, Guilherme, porque você fala ao nosso coração. E essa descrição que você fez no final, para nós fecharmos os nossos olhos, me remeteu a momentos que tudo que a gente vê é desconforto, é tristeza, é tudo. E essa descrição da visão espiritual no momento da crucificação, quando nós estamos naquele momento que nós não vemos uma luz, não vemos nada, esse momento vai ficar gravado em mim, porque quando eu me ver diante desse momento, eu vou saber que tem toda uma espiritualidade ali nos auxiliando. E isso acontece com cada um de nós. E eu também quero deixar um forte abraço para a Kátia, porque quando a Kátia fala, ela toca o nosso coração e a gente vê que a gente vai, nessa união, nós vamos crescendo a cada dia. Então, esse momento dele falar, de em meio àquela cena triste, que haviam luzes ali e o anjo da caridade pensando naquele que todos nem estavam pensando muito, então, estavam até, naquele momento, aborrecidos com ele, vamos dizer assim. E serve para as nossas vidas, viu? Kátia, um beijo. Guilherme, um beijo do coração. Rosana e todos vocês. Não é gostoso, gente? Olha, o Guilherme falou, nesse livro, A Estante da Vida, né? Psicografado por Chico Xavier, e também tem em Boa Nova, ok? São 2 livros, assim, maravilhosos, que vão falar sobre essa outra realidade, que Humberto de Campos, ele teve autorização para acessar esses arquivos. E olha aí, olha a importância da mediunidade, da psicografia, né, do trabalho de Chico Xavier, e só foi possível isto com a mediunidade. Né? Então, a gente não teria acesso a essas informações se não tivesse esses espíritos aí se dedicado ao trabalho da mediunidade. Mais alguém? Não? Então, nós vamos para a prece. Eu gostaria muito hoje, estou falando de caridade, né? O Guilherme Guizar comentou do Guilherme Azeredo aqui. Ele não está presente, porque segunda-feira ele fez uma cirurgia, né? Ele está se recuperando. A gente queria fazer a prece, então, envolvendo muito esse nosso irmão, que todos vocês aqui conhecem, né? Dedicado no trabalho da caridade, é exemplo para nós, não é? Então, para a gente mandar, assim, aquele amor que a gente tem para ele, para a recuperação, assim como os outros também, irmãos que estão necessitados, aí, com suas provas físicas e provas espirituais também. Eu sei que todo mundo está aqui, sempre tem pessoas na mente e no coração, vamos envolver todos eles, né? Agradecer por demais o Guilherme Guizar, por essa oportunidade, né? Essa dedicação dele e de compartilhar conosco, trazendo aí não só as palavras, o conhecimento, mas, sobretudo, o amor e a coragem e a esperança, porque ele nos passa muito isso, né? Essa esperança, ele reforça a fé no futuro. Então, eu vou pedir para o Gustavo fazer a prece para a gente de encerramento, para que a gente possa mandar esse passe, essas vibrações, esses bálsamos, esses fluidos, para todos os necessitados. Vamos lá, então. Hoje
Estamos aí conectados, ouvindo tantos esclarecimentos importantes a respeito de tantas formas importantes de nos envolvermos, nos ajudarmos, nos ampararmos. Nós possamos nos imaginar todos de mãos dadas, trocando energias, trocando vibrações. No primeiro momento, nos cuidando uns aos outros, nos fortalecendo, nos estruturando. E a partir dessa energia que a gente troca entre nós possamos colocar no círculo dessa grande roda de amigos as pessoas a quem nós desejamos amparo, proteção, aos queridos encarnados, aqueles que já estão na vida espiritual, nós possamos trazer para junto de nós e do nosso coração um desejo de partilhar amor e bem, todos aqueles a quem nós amamos. E vamos, como a Rosana bem lembrou, vamos lembrar hoje especificamente com muito carinho do nosso irmão Guilherme, esse irmão querido que é irmão mesmo de todos que dele se aproximam, que ele receba as nossas energias, as nossas vibrações, construindo vitalidade, bem-estar, recuperação do seu corpo físico, recuperação dessa cirurgia, para que ele logo esteja aí pleno, partilhando conosco aí tantos bons momentos. Nós agradecemos muito a espiritualidade pelo encontro dessa noite, pela possibilidade de aqui estarmos prolongando os ensinamentos da doutrina. O Pai nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, muita paz, muita luz, e até semana que vem. Pode abrir o microfone, dar tchau, agradecer ao Guilherme, agradecer a todos aí. Tchau, boa noite. Tchau, gente, Tchau. boa Boa noite. noite. Obrigada, Guilherme. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Muito obrigada por essas reflexões. Tchau, gente. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos. Tchau. Valeu, Guilherme, muito agradecido. Boa noite, obrigada. Beijo para você, Gil. Boa noite a todos.